A ilha de São Jorge, no arquipélago dos Açores, tem sido atingida nos últimos 15 dias por diversos abalos sísmicos. Já foram registrados mais de 27 mil tremores na pequena ilha. É um número muito acima da média da região e isso tem preocupado os cientistas que estudam a região vulcânica da ilha. Seria esse um indício para uma nova erupção nessa ilha açoriana? Algo parecido com o que aconteceu na erupção de 1808? E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Entender melhor quais são os 3 fatores que indicam para os cientistas que uma erupção vulcânica está prestes a acontecer. Então, bora lá para o vídeo? Pessoal, vamos começar aqui analisando o site do Civisa, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores. A primeira notícia que a gente observa aqui é que o Civisa mantém alerta V4 no sistema vulcânico fissural de Manadas na ilha de São Jorge. Ou seja, mantendo esse nível 4, eles querem dizer que uma erupção pode estar para acontecer. Não que vá realmente acontecer, mas é uma possibilidade bem forte diante dos eventos dos últimos dias. Uma outra informação que a gente vê aqui, é justamente essa. A atividade sísmica na ilha de São Jorge encontra-se acima dos valores normais de referência. Então não é comum para os padrões dessa ilha essa quantidade enorme de sismos, né? E aqui a gente tem Ilha de São Jorge, o último sismo sentido às 21h23, intensidade máxima 3, nas freguesias de Velas e Santo Amaro. Ou seja, intensidade 3 é uma intensidade que a população consegue sentir e reportar. E ainda o Civisa pede à população que preencha o inquérito macrosísmico em caso de sentir um sismo. Assim como aqui no Brasil existe ali o Centro de Sismologia da USP, onde você pode entrar no site e relatar um sismo, lá nos Açores você tem esse mesmo mecanismo e isso é de extrema importância para os cientistas para que eles consigam identificar melhor a intensidade desse sismo sentido aí pela população. Bom, agora vamos dar uma olhada de perto em como está a situação desses sismos. Vamos lá. Então eu estou aqui no mapa gerado pelo próprio Civisa, tá? E aqui nós temos o arquipélago dos Açores. Vamos dar um zoom na ilha de São Jorge, que é essa ilha comprida. Eu já mostrei isso para vocês no outro vídeo. Ela tem um formato bem peculiar, né? Ela é bastante comprida e pouco larga, né? Tem uma largura pequena. E aqui a gente observa os sismos que foram relatados nos últimos dias. Relatados não, identificados, né? Mensurados nos últimos dias. As bolinhas representam aqui a magnitude. Quanto maior, maior a magnitude. Então aqui a gente tem magnitude 6, 5, 4, 3 e 2. E as cores indicam o tempo que esses sismos aconteceram. A gente tem aqui o que estiver piscando, que está aqui em cima, o último evento registrado. O vermelhinho, últimas 24 horas, o laranjinha, de 1 a 5 dias, o amarelinho, mais de 5 dias, e o que tiver com um círculo vermelho em volta, esses foram sentidos pela população. Então a gente observa que existe uma concentração dos sismos nessa região, que eu já havia reportado para vocês. Porém, se a gente observar como está a situação agora, esses sismos também estão concentrados um pouco aqui no interior da ilha, na parte central dela, né? Aqui nessa região, e vários espalhados, né, por toda essa região central, puxando aqui um pouco mais para o leste. Nota-se que também existe ocorrência na pontinha aqui, mas apenas 3, né? Vamos puxar o zoom mais um pouco aqui. Essa região aqui, que, né, temos uma concentração maior de sismos, fica próximo da região conhecida como Velas. No último vídeo, eu fui, né, alertado por diversos colegas portugueses sobre a pronúncia
aqui do que eu chamei de Farrans. Desculpe, pessoal, eu falei Farrans pensando que Farrans seria uma palavra importada ali do espanhol, já que lá em La Palma a gente usava a expressão farranas, né? Mas aqui a pronúncia é conforme no português aqui do Brasil mesmo, né? É Fajans, tá? Então a pronúncia correta é Fajans. Então desculpe, pessoal de Portugal, agora eu já vou falar corretamente aqui. Então nessa região de Velas, a gente pode observar que tem bastante sismo aqui, hein? Olha só, vários deles, todos que estão com esse círculo vermelho, foram sentidos pela população. Alguns com maior intensidade, outros com menores. Aqui a gente pode perceber os últimos, né, com intensidade relativa a 3. A intensidade que eu falo é na escala Mercalli e a magnitude do tremor é medido aí na escala Richter. Esses sismos, eles não são sismos fortes, eles são sismos mais fracos. Se eu não me engano, o mais forte que teve até o momento, 3,8, né, de magnitude, usando como referência a escala Richter. Pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é entender melhor aqui a configuração geográfica dessa ilha. Então vamos fazer umas medições aqui para vocês terem ideia do tamanho dela, né? Vamos usar a nossa régua aqui para a gente mensurar mais ou menos, tá, pessoal? Não vou fazer aqui certinho não, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho. É uma ilha comprida, né? Ela tem aqui aproximadamente 54 quilômetros de comprimento. Agora vamos mensurar a largura dela. Vamos escolher um ponto aqui que ela seja mais larga. Acredito que por aqui, ó. Então ela tem aproximadamente aí uns 6 quilômetros, né? 5,6, vamos arredondar aqui, eu não coloquei muito perto do litoral, uns 6 quilômetros de largura. Agora vamos fazer uma outra situação aqui, vou limpar e vou traçar aqui, ó, um caminho, olha só. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Agora vamos fazer isso aqui. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Essa ilha, ela tem uma espécie de cordilheira, né? Um conjunto ali de montanhas vulcânicas na sua parte central. Então, olha a setinha vermelha ali, passeando pela ilha. À medida que a gente vai aproximando aqui da parte central, é onde nós temos o ponto mais elevado. E depois, né, ela volta a ficar mais próxima ali do nível do mar. Então é bastante interessante essa configuração. Ela é uma ilha que tem um formato, né, vamos dizer assim, triangular, justamente por conta dessa cordilheira que existe ali na parte central dela. E, como eu mostrei para vocês no último vídeo, essa parte central ela é lotada aqui, ó, de crateras vulcânicas. E em qualquer um desses pontos, o vulcão, se ele entrar em erupção, ele pode promover o derramamento de lavas. Inclusive, esse derramamento pode surgir em pontos onde não existem essas crateras, tá? Então, pontos aqui onde não tem cratera visível, eles podem acabar surgindo, né, esse derramamento de lava. Então, são várias, ó, crateras visíveis. Inclusive, é uma ilha bem bonita, né? Bom, mas, professor, esses terremotos, mais de 27 mil, eles são indicativo mesmo de que uma erupção vulcânica vai acontecer? Então, os cientistas, eles analisam 3 fatores para ter uma certeza maior da erupção de forma iminente, né? Ou seja, de uma erupção ali que está prestes a acontecer. Uma é a quantidade de terremotos. Isso bate com o que a gente está vendo aqui. Mas esses terremotos, eles têm que estar subindo, ou seja, no primeiro momento eles são identificados a 10, 15 quilômetros de profundidade e à medida que os dias forem passando, eles vão ficando mais superficiais. Lembrem-se que o hipocentro é o local onde o terremoto acontece, é o foco do tremor. E o epicentro é o local da superfície acima do hipocentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. Então, esses tremores têm que ficar mais próximos da superfície à medida que os dias forem passando
o solo da ilha tem que sofrer uma deformação e tem que existir ali a presença de gases de origem vulcânica, e a soma desses 3 fatores, aí sim você vai ter um indicativo mais preciso de que uma erupção está prestes a acontecer. Bom, para entender um pouco melhor, eu, usando das minhas habilidades artísticas aqui, fiz um esqueminha do que seria a ilha ali de São Jorge no seu perfil, tá? Então é um esquema didático aqui para a gente entender. Vamos considerar que esses tremores eles estejam relacionados a movimento de magma. Pelo que os cientistas analisaram até então, esses terremotos eles têm uma origem tectônica e não uma origem vulcânica. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 6 de abril, eles não são indicativos de uma erupção vulcânica, até o momento, tá? Mas vamos imaginar que fossem. Aqui embaixo, a gente tem a câmara magmática, né, do vulcão, ou seja, o reservatório de magma, esse ponto aqui, tá? Então vamos imaginar que o magma esteja ali se movimentando e ascendendo a superfície. Quando ele vai ascendendo, ele vai empurrando, ele vai se encaixando, ele vai se intrometendo ali entre fendas que existem nas rochas da crosta, tanto em fraturas dessas rochas como em pontos de fraqueza. Então é por isso que os tremores acontecem. O magma vai se movimentando, vai entrando nesses pontos de fraqueza e então os tremores acontecem. E o magma, no caso de um vulcão fissural, ele não tem um caminho preferencial para chegar à superfície. Em outros vulcões você teria então um caminho reto, né, uma chaminé, que ligaria a câmara magmática até a superfície, aqueles vulcões de boca central. Só que num vulcão fissural isso não acontece, você tem vários pontos eruptivos. Por quê? À medida que esse magma vai subindo, ele vai sempre procurando o caminho aonde a rocha ofereça uma resistência menor. Então ela vai se partindo e ele vai tomando esse caminho. Então, às vezes, uma concentração de sismo pode estar num lugar, né, por exemplo, nessa região aqui, só que as rochas mais fracas, a partir desse ponto, estão mais aqui para a direita e o magma ele vai tomar um novo rumo e a erupção acaba acontecendo num ponto diferente de onde aqueles sismos iniciais estavam. Isso pode acontecer. Ou então o magma ele pode continuar fazendo o caminho que ele já estava fazendo e chegar à superfície, promovendo então a erupção. Ou então ele pode fazer vários caminhos, né? Você pode ter vários pontos de erupção na superfície, várias bocas eruptivas, como aconteceu lá no vulcão Cumbre Vieja. Às vezes essas bocas eruptivas elas ficam concentradas num ponto e às vezes elas se distribuem por um longo caminho ao longo dessa fissura, né? Dessa fissura que dá origem a esse vulcão. Então esse seria o primeiro indicativo de uma erupção vulcânica. Atividade sísmica que ora está acontecendo de maneira muito profunda, né? 15 quilômetros, 10 quilômetros de profundidade, e à medida que o dia, que os dias vão se passando, essa localização dos sismos vão ficando cada vez mais superficiais, indicando então que o magma está subindo. Bom, um outro indicador para uma erupção vulcânica iminente seria justamente deformação do solo. Pensa comigo aqui, gente, como esse magma está subindo, ele está forçando isso tudo aqui para cima, né? Está exercendo uma pressão sobre as rochas da região. Quando ele for chegando próximo à superfície, ele vai promover uma inflação desse solo. Então é como se o solo da ilha fizesse isso aqui, ó, desse uma inchada, uma inflada. Isso é um indicativo de que o magma está chegando ali próximo da superfície e uma erupção está prestes a acontecer. E um terceiro fator que pode indicar uma erupção vulcânica iminente é justamente a presença de gases vulcânicos na região onde os sismos estão acontecendo. O magma ele é composto
por material em 3 fases: a fase líquida, sólida e gasosa. Então o magma é uma mistura de vários elementos químicos, de vários minerais que estão nesses 3 estados. Você tem parte do magma que está sólida, parte que está líquida e os gases dissolvidos ali no meio. Na verdade, os gases ajudam esse material a subir até. Só que os gases, eles encontram um caminho mais facilmente até chegar à superfície. Então esse material gasoso, ele vai subindo aqui e ele chega primeiro que o material líquido, o material sólido à superfície, tá? E ele começa a ser emitido para a superfície e isso é detectável, né, através de vários instrumentos de medição. Então, vamos colocar aqui o enxofre, é um gás muito comum em erupções vulcânicas, o dióxido de carbono também. Então, esses gases, ao serem detectados, também são indicativo. Juntando os terremotos, a deformação do solo, mais a presença de gases, aí sim nós temos uma quase certeza de uma erupção vulcânica iminente. No caso da ilha de São Jorge, a gente tem uma quantidade enorme de sismos, mais de 27 mil, como eu falei para vocês, só que esses sismos ainda estão muito profundos, eles não estão ficando mais superficiais. Então isso é um bom sinal em relação à erupção vulcânica. Houve uma pequena deformação do solo, então isso é um indicativo já para uma erupção, só que não foram detectados ainda presença de gases. Então, assim, os cientistas ainda estão na dúvida, vai acontecer a erupção ou não vai? Você não tem ainda todos os elementos que comprovem de fato. Por isso, o nível de alerta se manteve em 4. Eles não abaixaram, mas também não suspenderam. Por quê? Está normal essa quantidade de terremoto, mas ainda faltam alguns fatores para cravar que uma erupção vulcânica vai acontecer de fato. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco melhor sobre esses fatores que levam a uma erupção vulcânica. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não conhecia meu canal, fique à vontade, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa situação. Se você é morador da ilha de São Jorge, conta aí para mim como está a situação aí na ilha. Porque assim, eu só vejo as notícias, né, e acompanho os dados técnicos, mas o morador pode relatar o que está se passando aí, as informações que estão sendo divulgadas, o que os políticos têm falado, o que os cientistas têm falado, enfim, comenta aí embaixo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui do lado mais alguns vídeos caso você tenha perdido e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, boa semana, tchau!